Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Varenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou fazer a análise aqui dos resultados de 2021 referente à Via Varejo, na verdade a Via, né? A antiga Via Varejo. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, me acompanha aí no vídeo até o final e, como sempre, já vou te falar para se inscrever no canal, ativar as notificações para você clicar no sininho, para você ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos aqui no canal e também para poder deixar o like para dar uma força aqui para o Investidor Raiz, para a gente ajudar o canal a continuar crescendo. A gente bateu agora 2.000 inscritos, a nova meta agora é chegar aos 5.000 e eu conto aí com a sua inscrição para a gente continuar crescendo o canal. Mas agora, sem mais delongas, vamos lá para análise aqui na tela do meu computador. Bom, Via Varejo, né? Eu tenho mania de falar Via Varejo. A Via é uma empresa bem polêmica aí da nossa Bolsa de Valores. Eu já fiz aqui alguns vídeos falando bem, desde a volta da família Klein ao controle da empresa, ali no final de 2019, ela vinha melhorando, né? Vinha fazendo o que estava sendo proposto a ser feito. Só que no ano de 2021, a gente teve aqui algumas patinadas. Eu vou entrar aqui em mais detalhes para poder explicar melhor o que está acontecendo com a empresa e o que você deve analisar, qual que é a minha opinião aqui sobre a empresa. Bom, olhando aqui histórico de cotações, se a gente pegar esse ano de 2022, ela já está caindo quase 34%, nos últimos 12 meses quase 69%. É uma queda bem expressiva. Vale ressaltar que não é somente a Via Varejo, né? O setor de varejo em si está sofrendo bastante, Magazine Luiza também está sofrendo muito, mas hoje aqui vamos entrar aqui nos detalhes da Via. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é aonde que começou a bomba aqui, né? Onde que começou a desandar o negócio aqui, ó. Dia 10 de novembro de 2021, soltaram um fato relevante relacionado a demandas judiciais trabalhistas. Então aqui eles explicaram melhor, né, que a companhia estava monitorando essa questão dos pagamentos que elas teriam que fazer, né, o valor provisionado, e aí falaram que vão fazer alguns ajustes, explicaram um pouco por quê, né? Falaram aumento de 32% no ticket das demandas judiciais, né, dos processos. Aí falaram que também aumento de 82% superior ao mesmo período do ano anterior. Então aumentou o volume e aumentou também o ticket, né, das demandas. Explicaram aqui também por quê, né? Falaram, olha, atuação de profissionais especializados em captar causas trabalhistas. Ou seja, o bicho tá pegando, tá tomando muito processo, e aí eles aumentaram a demanda. Por final aqui, eles informaram aqui, ó, 1,2 bilhão. Tá? Que é o que eles aumentaram na previsão. Lembrando que a provisão é o valor que eles deixam ali separados para caso ter ali as perdas judiciais, eles irem pagando. Então eles tiveram um aumento de 1,2 bilhão. O que é um valor bem relevante, principalmente quando a gente pega empresa do setor de varejo. Quem já viu a análise, vou deixar até a última análise que eu fiz aqui sobre a Via Varejo, eu sempre costumo explicar, quem que assiste minhas análises, eu sempre costumo explicar o seguinte: eu gosto de empresas que têm margens elevadas, porque quando o negócio ele tem uma margem líquida, uma margem de lucro muito espremida, qualquer efeito que acontece ali, diferente do que está programado, acaba impactando muito nos resultados, faz a empresa às vezes dar prejuízo. Então, esse tipo de empresa que tem margem apertada tem que ter cautela na hora de investir. Então, vamos continuar aqui com a análise. Então, aqui a gente já conseguiu ver esse detalhe. E aí, continuando, a gente olhando aqui o histórico, a gente consegue ver algumas situações que são pontos para você ter atenção, tá? Isso aqui é os principais indicadores que eles divulgaram aqui no último resultado da empresa. Então, a gente consegue ver aqui que o GMV, que é o total das vendas, trimestre contra trimestre, que é importante você olhar, caiu, né? Saiu de 11,7 para 12,6 bilhões, então piorou. Quando a gente olha aqui o percentual, olha só, as vendas digitais, 55% do total vem das vendas digitais, enquanto antigamente era 47%. A empresa está crescendo no digital, é bom, já até falei nisso, né? Que no digital a gente consegue uma escala maior, é interessante. Só que qual que é o ponto aqui que tem que ter bastante atenção? Quando a gente olha o GMV das lojas físicas, né? Aqui, ó, era quase 7,7 bilhões e caiu para 5,8 bilhões. Esse aqui é um ponto de bastante atenção, redução de 24%. Ponte muita atenção, por quê? Porque onde a empresa tem mais rentabilidade, onde ela ganha mais dinheiro, ela tem mais margem, é dentro das lojas físicas, tá?
O digital é uma forma de você escalar, de vender mais, mas a margem dar lucro dentro do digital é muito difícil, principalmente na questão do marketplace. Então, eu sou a favor da empresa estar se digitalizando, aumentando o volume das vendas, das receitas, porém, ela perder ali no físico, se ela perder no físico, perde muita rentabilidade, tá? Então, isso aqui é um ponto de atenção. E aí, a gente olha aqui, ó, receita, quando a gente pega trimestre contra trimestre, receita caiu, o EBITDA ajustado, de acordo com eles, o EBITDA ajustado melhorou e quando a gente olha para o lucro caiu, né? Olha só, 73% de queda no lucro. Isso aqui não é nada bom. E olha que a gente está falando do lucro operacional. Quando a gente falar do lucro contábil, a situação ficou pior ainda, tá? Quando a gente olha o consolidado do ano, como que está o consolidado do ano? Ponto positivo, a receita líquida aumentou de 28, quase 29 para 30, quase 31. O EBITDA também foi melhor, o EBITDA ajustado, e o lucro também foi melhor. Então, olhando aqui para esses indicadores operacionais, parece até que o resultado foi bom, né? Mas quando o mercado ele não está entendendo dessa forma, tá? Porque a ação desvalorizar 70%, tudo bem que o mercado também está apanhando, o setor está apanhando devido à alta nas taxas de juros, mas a Via já é uma empresa que ela já era barata. Quando é uma empresa cara, Magazine Luiza, já falei aqui, quem assiste, é uma empresa cara, era uma empresa muito cara. Então a taxa de juros subindo, esse tipo de ativo apanha muito. Mas a Via já era uma empresa que não estava precificada a múltiplos elevados. E aí o que aconteceu? Quando a gente olha aqui, ó, a reconciliação do contábil para o operacional. O que é essa diferença do operacional para o contábil? Basicamente, dentro do operacional, eles não estão considerando esses efeitos devido às provisões. Por quê? Porque a provisão é um valor que ainda não saiu do caixa. Mas dentro da contabilidade, isso aqui já entra negativamente. Então, quando a gente olha a diferença aqui, trimestre, vamos pegar a última linha, que eu não vou nem falar muito do EBITDA, porque o EBITDA aqui está até mais difícil de entender. Mas quando a gente olha aqui no contábil, olha só, vou até aproximar um pouquinho. Dentro do contábil, quarto trimestre de 2021 foi um resultado apenas de 29 milhões de lucro. E se a gente pegar o consolidado do ano, né, o ano inteiro de 2021, ela apresentou um prejuízo de quase 300 milhões. Tá? Então aqui tá até a diferença, aqui a gente consegue ver, olha, esses valores negativos aqui, ó, despesas trabalhistas, ainda até colocou em legado, né, porque a outra gestão, muita coisa aqui é da outra gestão, mas aqui a gente consegue ver vários valores que entraram negativos aqui, essa aqui que é basicamente a diferença. Então, em vez de ser um lucro operacional de 538, foi um prejuízo de 297 no ano. E quando a gente olha no trimestre, no quarto trimestre, em vez de ser um lucro de 125, foi um lucro de apenas 29 milhões. Então aqui, quando a gente olha para o contábil, a situação não está nada boa. Tá? Ser bem sincero, a situação não tá nada boa. Aqui a gente olha também aqui no balanço, né, para pegar toda a parte contábil. A gente tem o EBITDA e o EBITDA, ele ficou em 650 milhões no ano, tá? Quando a gente pega trimestre contra trimestre, tá até melhorando aqui o operacional, fala que saiu de 316 para 606 no trimestre, porém no ano o EBITDA ficou em 650 contra um EBITDA de 2 bilhões e meio ano passado, então a queda de 74%. Quando a gente olha para o ajustado, porque aqui, ó, eles colocaram outras despesas e receitas operacionais, dentro do EBITDA ajustado está dando 1,4 bilhão contra 2,9 bilhões. Então, de toda forma, se a gente pegar o ajustado, eles tiveram uma queda de 53% no EBITDA no ano. Se a gente pegar sem esses efeitos aqui, sem as despesas, né, outras despesas, esses efeitos não recorrentes, né, o que é não recorrente? É algo que não acontece, não costuma acontecer, algo fora do que costuma acontecer dentro das operações da empresa. Mesmo assim, tirando os não recorrentes, aí fica pior ainda a situação, uma queda de 74% no EBITDA. Então, de fato, na minha opinião, o resultado de 2021 foi ruim, bem fraco, né? Bem negativo aí para a empresa. A gente tem que amenizar um pouco devido a essas provisões aqui. Se a gente tirar as provisões, fica até um resultado até legalzinho, mas a gente tem que levar em consideração que, de fato, pode ser que a empresa vai ter que pagar esses processos judiciais. Então, se você quiser ser mais conservador,
ideal é olhar aí o resultado contábil, né? Então, olhando para o contábil, foi um prejuízo de 297 milhões. Vamos entrar aqui agora um pouco mais na análise da empresa, né? Olhar um pouco os indicadores para ver aqui a situação. Bom, a Via Varejo, setor de eletrodomésticos, detentor aí de marcas conhecidas, Casas Bahia, Ponto Frio, que agora é Ponto, código de negociação Via 3, tag along de 100%, que é bom para acionista minoritário, e o free float aproximadamente 72%. Olhando aqui para os indicadores, cotação dia 16 de março de 2022, 3,23, valor de mercado aproximadamente 5 bilhões, então é uma empresa pequena aí dentro da nossa bolsa, dívida líquida 12 vezes o EBITDA, lembrando que eu estou todos os indicadores aqui, eu estou considerando contábil, porque minhas análises eu sempre faço em cima do contábil, mas você pode analisar ali, olhar o operacional, para você ter uma visão um pouco mais otimista, mas uma visão mais conservadora olhando para o contábil é 12 vezes, que é um endividamento extremamente elevado. Dívida líquida sobre EBITDA, o ideal é 3 vezes ou menos, tá? 12 vezes está bem elevado. Liquidez corrente 1, então quer dizer que por cada R$1 em passivo, ela tem R$1 para receber, então olhando o ativo quanto o passivo no curto prazo, tá ok nessa liquidez, o mínimo que eu gosto é 1. Dividend yield zerado, não dá para esperar que ela vai distribuir dividendos diante da atual situação. CAGR das receitas nos últimos 5 anos, ela conseguiu crescer 9%, que é um resultado ok, né? É isso aí, a taxa de crescimento anual composta, ela conseguiu crescer em média 9% as receitas nos últimos 5 anos. O ROI deixou um P, porque deu prejuízo, margem líquida um P, porque deu prejuízo, preço sobre lucro também deixou um P, outro indicador de preço sobre receita, 0,17. Então, olhando pela ótica da receita, pode ser que a ação esteja barata. É um pouco difícil de analisar indicadores, porque quando a empresa, para mim, agora está em turnaround, né? Ela já estava em turnaround, aí 2020 deu uma melhorada, a gente tava até assim, pô, tá saindo do turnaround, tá virando a chave, mas voltou ali a piorar. Então, empresa em turnaround é difícil você analisar com base em indicador. Quando a gente olha o histórico de lucros e proventos, é aquilo que eu falei, 2019 era bem ruinzinha, 2020 eles estavam recuperando, poxa, olha, prejuízo gigantesco aqui no último trimestre, 2019, 2020 já veio dando lucro, e aí 2021 começou até bem, se a gente pegar trimestre contra trimestre, ela começou bem no ano de 2021, e aí foi o que eu falei, mostrei aquele fato relevante, a bomba começou a estourar no terceiro trimestre de 2021, então foi um resultado bem ruim, e aí tá procurando melhorar aos poucos. Quando a gente olha histórico de cotações, ativo extremamente volátil, já chegou ali em mínimas ali perto de R$2, R$3, depois bateu mais de 20, aí veio pandemia, caiu, subiu. Então isso aqui é uma montanha russa, eletrocardiograma. Se você quer investir, tem que ter muita cautela, eu falo isso em todos os vídeos, tá? Eu tava elogiando a gestão sim da empresa que tá fazendo um bom trabalho, mas é um ativo volátil, é um ativo extremamente cíclico, tem que ter cautela na hora de investir. Isso aqui, olha, o cara que comprou a 20, vê o patrimônio derretendo desse jeito aqui, se ele tava muito comprado, se ele colocou um dinheiro grande aqui, ele tá desesperado, com certeza. Agora eu vou entrar aqui para concluir no histórico dos resultados desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses, né? Então, ano de 2021. Para você que está me acompanhando até agora, já vou te pedir novamente para deixar o like e vou te dar um aviso importante. As inscrições da mentoria Investidor Raiz, que é um treinamento completo sobre investimentos, ainda estão abertas quinta-feira, dia 17 de março de 2022. Link aqui para você saber todas as informações sobre como funciona, é o primeiro link na descrição, então clica, dá uma olhada lá se você tiver qualquer dúvida, ok? Então vamos entrar aqui na análise para a gente poder concluir. Conforme eu falei, a receita, o ponto da receita vem melhorando, né? Apesar que eu deixei amarelo, são anos que não teve muita alteração, mas quando a gente pega de 2015 até 2021, melhorou, né? Saiu de 19 bilhões para quase 31 bilhões, batendo recorde na receita. Pelo lado da receita, ponto positivo para a empresa, está conseguindo aumentar, principalmente, conforme eu falei, devido ao digital, as vendas online. Quando a gente olha para o EBITDA, já é mais complicado, né? Pior do que 2015, o EBITDA. Lembrando aqui que 2017 estava bem, aí 2018 piorou, 2019 deu prejuízo no EBITDA, 2020 veio muito forte o resultado, 2021 piorou bastante, né? Quando a gente olha para o lucro, nos últimos anos, ela deu 1, 2, 3, 4 prejuízos. Então, 2015 foi bem,
2016 prejuízo, 2017 foi bem, 2018 prejuízo, 2019 1,4 bilhão em prejuízo, 2020 lucro. Então aqui, olha só, ela tinha revertido um prejuízo de praticamente 1,5 bilhão, quase 1,5 bilhão, um lucro de 1 bilhão. Então, trabalho fantástico, né, que eles fizeram em 2020. Porém, pegando 2021 aqui, já voltou ali para aquela história de prejuízo de 300 bilhões. Endividamento estourou, né, de quase 12 vezes o EBITDA. É aquilo que eu falo, a margem, quando a gente pega a margem, mesmo quando ela deu lucro, 1%, 3% de margem líquida, a margem muito baixa, tá? Então, um ponto de atenção para investir nesse tipo de ativo. Então, qual que é a minha opinião sobre a empresa? Se você é comprado ou está pensando em investir, eu vejo um cenário bem nebuloso. Quem está comprado, no momento, eu não investiria mais, não aumentaria minha posição, mas também não iria vender, tá? Olhando pelo ponto das receitas, está que sim conseguindo crescer, pode ser que esteja descontada. Esse tipo de ativo, quando tem muita incerteza, pode haver uma grande valorização, mas o risco também é muito maior. Então, olhando aqui pelo lado do endividamento, eles até informaram que o caixa que está mais baixo, que está 1,7 bilhões no caixa, né, 1,7 bilhão, tem a questão dos recebíveis de cartão de crédito. Então, se for considerar os recebíveis, esse caixa fica maior e tal. Eles explicaram um tanto de coisa ali no resultado, mas olhando ali o número seco aqui, tá com endividamento elevado sim, na minha opinião. Prejuízo aqui não tem como negar. E tá melhorando pelo lado da receita. Então, um ativo bem arriscado. O setor é difícil para o longo prazo. Então, se você está pensando em investir, dá para colocar em carteira? Pode ser que seja um bom momento para colocar em carteira? Pode ser que seja um bom momento, que ela se recupere, comece a valorizar bastante aí. Vai depender muito dos próximos resultados. Mas é um ativo para você ter cautela. Se for investir, é parcela pequena, 1, 2, 3% do patrimônio, porque é um ativo arriscado. E se você está muito comprado, se você está em dúvida, eu não faria nada. Eu iria esperar os próximos resultados para ver como que a empresa reage. Principal ponto de atenção negativo, se a gente desconsiderar essa parte das provisões trabalhistas, é a questão das lojas, a venda nas lojas físicas. Você que está investindo tem que ficar de olho nisso, porque isso é muito importante. Se eles continuarem piorando essa questão das vendas nas lojas físicas, isso sim é um ponto muito preocupante, que você deve ter bastante atenção na hora de investir, ou para você que está comprado. Então, minha opinião sobre a empresa é essa. Se você gostou dessa análise, deixa aqui para mim nos comentários. Eu quero saber qual que é a sua opinião sobre a Via, e deixa aqui também para mim qual que é o próximo ativo que você quer ver aqui no canal do Investidor Raiz. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.